Olá, é com muita satisfação que eu te convido a assistir mais um episódio do Juridicamente Falando, que a intenção é trazer conhecimento para todos. Para quem já é do ramo do direito, trazer mais conhecimentos, porque eu sempre trago os melhores de todas as áreas. E para o cidadão comum, trazer conhecimento descomplicando o direito. Claro que não poderia trazer outra pessoa para falar sobre direitos humanos do que nada menos do que o doutor Diego. Peraí que eu vou pegar uma colinha aqui desse sobrenome, Piaçabuçu. Olha só que nome difícil, não tinha como eu gravar, então tive que pegar uma cola. Doutor, muito obrigada por aceitar o meu convite e vamos hoje falar um pouco mais sobre direitos humanos. Quando a gente fala sobre direitos humanos, as pessoas comuns, é muito comum a gente achar que isso não nos afeta, mas, na verdade, o nome já está dizendo, né? Direitos humanos é para todos. Então, vamos explicar um pouco melhor o que são direitos humanos, doutor? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, minha querida, pelo convite. É uma alegria, uma honra muito grande estar participando aqui com você. Eu sempre assisti o seu programa, o seu podcast. Falei, poxa, será que um dia eu vou ser convidado? E aqui estou, o dia chegou, que bom. Fico feliz por poder agregar com você para a gente poder bater um papo sobre direitos humanos, que é uma temática, uma matéria que muito me agrada e que está no nosso dia a dia, é indiscutível. Então a gente precisa levar para todos e todas um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, vem se debruçando, para que as pessoas entendam de verdade o que significa, qual é a proposta dos direitos humanos. Então, o que é direitos humanos? Então, direitos humanos é um compilado de todos os direitos que as pessoas, independente de onde elas estejam, independente de onde elas vivem, independente de onde elas, o estilo de vida que elas levam, têm direito a ter. Então, direito à saúde, direito à educação, à moradia, a viajar, a estudar. Então, é direito de tudo. Numa linguagem popular, a gente só ouve falar de direitos humanos quando acontece alguma tragédia, né? E até de uma forma crítica, que as pessoas falam, cadê os direitos humanos, né? Assim. É assim, infelizmente, é atrelado a questões muito drásticas. Seja relacionado à guerra, seja relacionado ao mundo do crime, infelizmente, muito se fala, né? Bandido bom, bandido morto. Mas essa é uma ideia que a gente precisa realmente desmistificar. E eu costumo até dizer que, na verdade, essa questão, principalmente quando a gente fala de direito criminal, é taxativa, depende do lado que você está, né? Porque é lógico, se a gente está do lado da vítima, a gente se incorpora naquilo dali, que o bandido tem medo que morrer. Isso. Agora, se a gente está do lado de quem delinquiu, porque todos nós somos capazes de delinquir, aí a gente vai querer falar, não, peraí, ele errou, mas ele tem direito, né? Exatamente. Aí a gente lembra do direito, aí a gente fala, mas ele tem direito de se redimir, ele tem direito de pagar pelo erro que ele cometeu. Sim. Então, dependendo do lado que nós estamos, é que a gente vai assoberbar aquela intenção. Exato. E aí é exatamente essa fala do bandido bom, bandido morto, depende de quem é o bandido, então, né? Infelizmente, a gente precisa fazer esse balanço de qual posição a gente está, qual a ideia que a gente vai levar para fazer a defesa, seja pela vítima ou pelo acusado, porque todo mundo tem direito. Até mesmo aquela pessoa que cometeu aquele crime mais hediondo, mais drástico, mais pesado, mais humanamente, talvez impossível de se pensar que a pessoa poderia cometer e cometeu, o direito ela tem que estar junto com essa pessoa. E isso na vida de cada um desenvolve num determinado momento. Sim. Eu digo que na minha vida, o meu maior desafio foi, eu ainda era estagiária, e eu fui trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Sim. Então, quando eu cheguei lá, que era exatamente, tinha essa visão de proteção e muitas questões de, por exemplo, de visitação, a preso e tal. E aí, quando eu me deparei com aquilo dali, eu falei, cara, eu vou ter que defender esse pessoal? Era assim a minha visão, né? E aí, quando você começa a dar humanidade às questões, a gente vê que não é bem assim. Sim. Que realmente, até para quem trabalha com direito criminal, que tivemos aqui já alguns falando sobre o assunto, a gente tem que lembrar que todos nós temos direitos, né? Sim. E eles precisam ser resguardados e exatamente no sentido de que a Constituição está aí para ir, né? Para isso, né? A gente não vive mais no tempo das cavernas e que o direito
pode ser feito com as próprias mãos. Exato. Então, o que você hoje a gente pode dizer que a Constituição brasileira protege em relação aos direitos humanos e quais os principais desafios hoje que você acha que é para garantir isso? A Constituição ela protege todas as pessoas do momento que a pessoa nasce até o momento que ela morre. Então há a proteção, inclusive, dos direitos humanos do morto também, porque infelizmente há casos de pessoas que vilipendiam um cadáver e aí acaba dando aquela impressão de que a memória daquela pessoa foi colocada em vão, há um desrespeito muito grande. E hoje a gente vive uma situação, não só no Brasil, mas no mundo, em termos de polarização das ideias. Então, quando se fala de direitos humanos, muito se tem de que essa parte social é voltada para a ala da esquerda. Mas, na verdade, na grande realidade, é para todo mundo. Não há nenhum tipo de distinção quando se fala de direitos humanos se a pessoa ela é de uma ideologia de esquerda ou de direita. Então, não há esse tipo de atravessamento ou distinção pelo É justamente fato... a isonomia. Exato, exato. É um dos princípios basilares que a Constituição brasileira adota. E quando a gente fala de aplicabilidade da Constituição, a primazia maior é a dignidade da pessoa humana. Então, o Brasil, aí eu gosto muito, quando a gente bate esse papo de direitos humanos, traz a questão histórica e cultural. Então, é impossível a gente fazer qualquer tipo de dissociação, quando se fala principalmente de direitos humanos, sem olhar para a história. Então, o Brasil ele viveu a ditadura militar e a Constituição ela veio em 88 justamente para dar esse respiro institucional, constitucional, humano para o Brasil que não aguentava mais viver sobre Os demandos, né? Exatamente. Daquela época. Pode e obedece todos. Exato. Não tem, naquele momento realmente tinha uma distinção. E a distinção era mesmo temerária, era de mandar. Se você não obedecesse o que o governo daquela época determinava, você acabava acontecendo o que a gente sabe, a gente não precisa falar, que era morte, infelizmente. E com o advento da Constituição de 88, o ser humano que até aquela época da ditadura não tinha possibilidade de exercer a sua cidadania, de ser quem ele queria, de poder pensar, poder falar, não existia liberdade, a liberdade era constrita. Com a Constituição, a possibilidade de tudo que não tinha, de voltar a ter, porque a gente viveu um tempo de ditadura, mas não foi sempre ditadura. Teve um tempo que havia a liberdade, havia a possibilidade de você poder exercer plenamente o seu direito. E aí ficamos um tempo com a liberdade restrita e a Constituição, e hoje, ela com mais de 35 anos, a gente consegue ainda, com muitos percalços, mas ainda bem que existe a Constituição Cidadã para poder minimamente efetivar o que a gente pleiteia diariamente. Eu acho que principalmente a gente pensa, quando a gente pensa numa forma global, a gente pode pensar na questão de segurança, né? Sim. Eu acho que a segurança que a Constituição tem um papel muito especial, Sim. né? Porque exatamente a gente, cada vez menos, como a gente tem cada vez menos efetivamente uma segurança, a gente esbarra na periferia, nas questões dos menos favorecidos, né? E o que você acha no sentido da segurança pública no Brasil hoje, esse impacto dos direitos humanos, quando a gente fala de população periférica, quando a gente fala de comunidades negras, quando a gente fala do LGBTI, QI+, que são justamente os menos favorecidos, vamos dizer. Essas parcelas da sociedade realmente vivem à margem daquilo que a gente se propõe na verdade, que a Constituição se propõe a efetivar, que é o direito igual para todos. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Tanto no aspecto de informação, tanto no aspecto de conhecimento e na própria aplicação também do direito. Então, quando a gente tem uma diferença de pessoas que não conseguem ter acesso a itens básicos, a saúde, a educação, a conhecimento, a informação, isso vai fazendo com que elas vão sendo colocadas diariamente à margem da sociedade, com a impossibilidade de conseguir aplicar o que a Constituição diz e todos os outros tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil, inclusive, é signatário. Então, é preciso que aí a gente não tem como não falar
governante brasileiro de pensar numa sociedade exclusiva, tem que pensar numa sociedade inclusiva. Então, quando a gente passa por uma situação relacionada à segurança pública que é para todos e que parte da sociedade não tem acesso a essa segurança, vive uma falsa segurança, a gente tem que começar a repensar o estilo de vida, o que está sendo construído no Brasil. O que o político ele está errando no sentido de não conseguir e principalmente a gente lembrar, eu acho que quando a gente tem uma certa discriminação, a gente entender que isso reflete a todos, né? Não é só dizer, não, porque eu não faço parte dessa parcela da população, então não tenho nada com isso. Exato. Porque eles, né? Vamos dar um exemplo até a questão da marginalização. Sim. Então, eles que não têm os seus direitos respeitados, eles vêm às ruas, muitas vezes, nos afrontar, né? Da forma ilegal, sim, mas é os meios que eles encontram para se fazer valer dos direitos que eles não têm. Exato. Porque muitas das vezes o Estado não consegue chegar naquele lugar onde as pessoas estão lá. Infelizmente, fala assim, olha, já que você não está me ajudando, Estado, então eu vou fazer da minha forma. E às vezes é da pior forma, e às vezes não, é da pior forma possível. Então é a forma dele falar para o Estado, vem até mim, mas o Estado vai da pior forma possível. E acaba que o reflexo disso tudo é o número de pessoas presas que a gente vê hoje. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo para os Estados Unidos e China. Veja, Estados Unidos, a maior potência em todos os sentidos do mundo. A China, uma das maiores populações habitacionais do mundo. Em termos de financeiro, não seria razoável os Estados Unidos estar nessa posição, porque entende-se que com a informação, com acesso à cultura e tudo mais, não tem lógica dos Estados Unidos terem uma população carcerária dessa forma. No sentido de que lá não tem algumas restrições que nós temos, como, por exemplo, idade, né? Sim, a questão da idade para a maioridade penal é discutido quase diariamente. Quando não é colocado numa pauta legislativa, é colocado em outra para justamente, ao meu ver, desestabilizar. Porque não é reduzindo a maioridade penal que você vai melhorar a situação de segurança pública no Brasil. É porque vai na origem, né, o que leva. Porque é muito comum a gente atacar e enxugar gelo. Sim. Porque você tem que atacar, na verdade, o problema. Exato. Não adianta você querer a solução se você não atacar a origem do problema. E é o que a gente não faz. O Brasil não faz isso. Não, e muito do que se fala é a quem interessa ter essa parcela da sociedade jovem que poderia estar produzindo, poderia estar ajudando a construir social e economicamente o país, presa. E aí, quando a gente faz o recorte, principalmente de raça, de pele, de tons de pele, quem é que vai ser mais prejudicado quando se fala de maioridade penal? É aquela pessoa que está à margem. É o preto, é o pobre, é o favelado, que não tem condições de estar num ambiente seguro, num ambiente escolar, principalmente. E aí, o que é preferível para o Estado hoje, o Estado que a gente vive? Tê-lo preso. E aí também tem uma questão muito importante na questão eleitoral. Muito se fala na mudança de eleitor e de ter a possibilidade de fazer com que aquela pessoa que esteja presa de forma preventiva ou definitiva, dela votar. E aí há também uma discussão muito grande no Congresso Nacional de permitir que essa pessoa que esteja sob a custódia do Estado, de votar. Então é uma situação que, como você disse, é muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. E, inclusive, é um embarco da nossa política, porque é exatamente o que você acabou de falar. É a política que eu vou fazer eleitoreira. Sim. Né? E a gente não pode fingir que a gente não está vendo tudo isso. Não dá. Não tem como. Não tem como passar pano para isso, porque é uma situação que vai refletir daqui a 15, 20 anos. E aí, quando se fala... E aí eu assisti também o seu podcast sobre direito previdenciário, vai impactar muito a economia brasileira no futuro. Porque hoje o adolescente, a criança, o jovem, que infelizmente não consegue ter acesso ao trabalho, ter acesso à educação, não consegue contribuir para o INSS,
ele vai depender do Estado lá na frente. É porque ele vai querer aquele benefício, aquela assistência, Exato. quando ele já está numa idade que realmente não é mais produtiva. Exato. E que nunca contribuiu de forma legal, Exato. mas ele vai estar lá desequilibrando a nossa balança. Exato. E é importante que ele tenha... É importante que o Estado ele provenha a possibilidade dele a ter algum tipo de auxílio, mas que dê condições para que ele trabalhe. Porque senão vai haver um desequilíbrio e muito também, eu vejo aqui à mente agora, a questão das bolsas. Bolsa Saúde, Bolsa Família. As bolsas auxílios. Exato, que a gente fala, aumenta, né? que só aumenta, mas que há, sim, muitas considerações a serem feitas, mas que não tem como desconsiderar que o Brasil é um país pobre. Infelizmente, é um país... É complexo. É um país rico, mas ao mesmo tempo pobre. Tem muita gente com condições e tem muita gente também que não tem condições. E as bolsas que são criadas, e que aí muito se discute, muito se fala mal sobre elas, mas é a forma como que ela é aplicada. É importante dizer, sim, que as pessoas precisam. Porque realmente tem muita gente que está na faixa da pobreza mesmo, da miséria, da miserabilidade muito grande. Então, a bolsa ela serve para essas pessoas que possam na verdade, condições... eu acho que o grande problema do nosso país não é que elas não sejam necessárias, e sim é que elas se perpetuam, né? Sim. E que elas saibam ser utilizadas. Que as pessoas... na verdade, a desfunção é quando ela não é usada da forma que deveria ser. Que o Estado ela crie condições e regras que elas possam bem utilizar, né? Porque, infelizmente, a gente ouve muitas coisas, pessoas que estão mal utilizando a bolsa, e aí tem requisitos para aquela família receber de estar com carteira da vacinação em dia, de estar matriculada em escola. Então, tem alguns requisitos, mas que, infelizmente, não são tão bem aproveitados dessa forma. No âmbito internacional, a gente pode dizer que o Brasil hoje ele vem cumprindo com as obrigações relativas aos direitos humanos, especialmente quando a gente fala em relação às convenções das Nações Unidas? Olha, muito importante essa sua colocação, porque o Brasil ele é signatário de vários tratados que versam sobre direitos humanos. E como nós fazemos parte de um sistema global, principalmente do sistema ONU, quando o Brasil ele desrespeita o que ele mesmo se prontificou a assinar, porque nenhum país, nenhum Estado é obrigado a assinar. Assina porque quer. Porque é interessante, ao ponto de vista daquele chefe do executivo quando assina, de colocar isso no seu país. Então, a partir do momento que o chefe do executivo ele assina, ele se predispõe a participar desse cenário internacional de proteção de direitos, quando aqui entra, através do Congresso Nacional, através de votação, e vem um númerozinho lá de uma lei federal, e isso não é aplicado, acaba criando um paradoxo muito grande, é contraditório, é incoerente, porque há uma estrutura internacional que versa sobre aquele direito, houve uma intenção daquele Estado em participar de fazer com que aquela tratativa, aquele tratado se internalize, faça parte do ordenamento jurídico interno, mas se o chefe do executivo, junto com o diálogo com os outros poderes, não colocar de forma... Internalizar, né? Internalizar, exatamente, essa palavra. Não criar mecanismos para que haja uma efetividade. Aplicação, né? Porque não adianta ter uma lei morta. Exato, né? Não adianta. Você cria, você participa, e é um dinheiro que se gasta, sabe? É um dinheiro público do chefe do executivo fazendo uma viagem internacional, participando desse cenário, e é muito dinheiro. E nós fazemos parte, o Brasil faz parte de vários organismos internacionais. E para fazer parte desse organismo, é preciso pagar. E em dólar, a gente está pagando muito caro, são milhões de reais. Para que não tenha um retorno interno e não se aplique, não se efetive aquilo, é contraditório. E aonde se fiscaliza isso? É a própria União que fiscaliza. Aí. É a própria União. Mas também. Eu não faço e. Mas nós advogados também, a gente precisa estar atento a isso, porque somos nós que levamos, principalmente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, essas violações. Então, se nós fazemos parte também desse pacto, e não somente
os advogados, mas com a própria Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União. Então, há uma rede de observação e também de trabalho para falar assim, olha, o Brasil ele assinou esse tratado, ele participou dessas tratativas, mas não está cumprindo. Inclusive, a gente tem vários casos de que o Brasil foi condenado internacionalmente sobre violações de direitos humanos. E uma delas a gente pode elencar de pronto, que é o complexo de Bangu, complexo de Jericinó. Então, ali os presídios, na verdade. Então, tem um específico, que é o Sá Plácido Carvalho, que não tem estrutura, todos não tem estrutura suficiente para atender a demanda carcerária, mas a superlotação impediu que o mínimo existencial ali dentro do presídio pudesse ser alcançado. E aí essa situação foi levada até a corte e o Brasil foi condenado, infelizmente. E aí, o que acontece depois dessa condenação? Então... fecha algumas portas. O Brasil... para quem tem vergonha, a gente vai falar assim de gente. Quando alguém bota o dedo na sua cara, dizendo que você fez alguma coisa de errada, a princípio, se você fez, você fica com vergonha. Quando a gente muda a perspectiva para uma visão internacional, é para falar assim, aquilo que a gente estava falando, o Brasil, o país, ele se comprometeu a participar daquela situação. Se ele descumpriu, isso é vergonhoso. Então é o que a gente diz no direito internacional, que é o public shame, é vergonha internacional. Então o mundo está sabendo que você descumpriu um compromisso que você assumiu voluntariamente, de forma voluntária. Então, se você mesmo não cumpriu, não conseguiu dar razão, dar cabo àquela situação, o mundo vai ver que você não conseguiu cumprir, e isso afeta vários setores, principalmente o setor econômico. Por quê? À medida que um país, por exemplo, que adota políticas de compliance social, governamental ou qualquer outra, principalmente econômica, ele vai olhar primeiramente para o país para saber se ele tem algum tipo de vergonha internacional. Então, aquele país ou aquela multinacional, ela não vai querer fazer nenhum tipo de contrato. E aí já está impactando até por uma questão econômica, né? Econômico, porque a gente vive num país globalizado. Então, as redes de contato de negócios são feitas diariamente no mundo todo. Então, e é uma escada, né? Vai atingindo a todas essas classes. Tudo. Então, aquele dinheiro, talvez, que o Brasil estivesse esperando de uma política, de uma tratativa, por exemplo, para salvar a Previdência ou para injetar dinheiro na Previdência para reformular, para melhorar o seu sistema, para dar mais funcionalidade. Respiro até, né? Trazer o financeiro. Tecnologia, sabe? Aquele dinheiro que o Brasil estava esperando para vir para melhorar a situação X no país. Não vai entrar. Porque ele não adotou políticas que envolvem direitos humanos. Mostra a grande responsabilidade de cumprir o acordo, né? Muita coisa. Quando a gente pensa em situações micro, a gente tem essa questão que você falou, né? Se eu fiz um acordo com você, eu tenho que cumprir a minha parte. Exato. Então, da mesma questão, a questão macro, né? Isso. E aí também esse descumprimento traz um peso também numa questão muito macro, grande, né? Claro. Até quando a gente pensa, e precisa lembrar que o Brasil é um país em desenvolvimento e que precisa muito dessa ajuda internacional, né? Precisa. Quando a gente fala nesse impacto das políticas de enfrentamento contra mulheres, LGBTQI+, no Brasil, há avanços significativos ou há muito ainda, a gente ainda é muito primário nessa questão dos direitos dessas duas classes, né, na verdade, que a gente citou? A gente já saiu da primariedade, nós estamos avançando. Precisamos avançar mais? Com certeza. Quando a gente faz uma análise comparativa de principalmente do direito das mulheres com outros países do mundo, nós avançamos bastante. Mas é importante frisar que, voltando ao que a gente estava falando, o Brasil ele precisou sofrer uma sanção internacional para que fosse colocada em prática, efetivada uma lei, que é a Lei Maria da Penha, para que pudesse proteger as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha ela não foi criada, ela não foi elaborada, embora seja
pela ONU considerada a quinta maior lei do mundo, ela não foi criada pelo bel prazer do legislador brasileiro. Houve uma condenação internacional em que a Maria da Penha, que levou o nome da lei, ela quase foi morta 2 vezes, se eu não me engano foram 2 vezes. E aí o caso dela, depois de esgotado todo o rito jurídico brasileiro, foi levado para a Corte Interamericana e lá o Brasil foi condenado a, a 2 situações que eu gosto de frisar. A primeira, que é a pedagógica, que é justamente esse o caráter da lei, não só punitivo, mas para que a pessoa aprenda e não faça novamente. Então o Brasil ele foi condenado a pagar uma quantia de US$ 20.000, que é, ao meu ver, é irrisório diante de tudo que ela sofreu. A Maria da Penha, então, o Brasil pagou esse valor a ela. Eu acredito que esse valor tenha sido revertido para uma instituição, ela não ficou com esse valor, mas também pouco importa qual seria a destinação. O fato é que houve essa condenação política, econômica, então o Brasil precisou pagar esse valor a ela. E a segunda situação foi em que, na sentença, e é uma sentença internacional, e se o Brasil não cumprisse, haveriam sanções para o Brasil em relação a isso. O Brasil precisou. Na verdade, não foi foi uma sugestão com caráter de quase punição, para que o Brasil ele adotasse internamente uma legislação que pudesse prever e hoje acolhe, né, tantas mulheres. Eu já trabalhei diretamente durante 5 anos na Casa da Mulher, que funcionava em Manguinhos, e exatamente a gente não tem noção que é a proteção dessa lei para quem de fato vive à margem da sociedade, né? Eu falo que o que eu aprendi naquele lugar ali, acho que todo mundo deveria passar. Sim. Porque tudo que a gente acha que não existe ali, né? Em todos os sentidos. Exatamente de que parece que ali é uma lei própria. Sim. Né? Ali é um local que eles fazem as próprias leis. Mas existia exatamente um local onde o Estado está se fazendo presente para se assegurar direitos, é exatamente dizer, olha, até aqui pode ser feito o que você quer, mas aqui existe um local que a mulher pode se dirigir para se fazer valer os direitos garantidos a ela. Sim. E se proteger, né? Sim. Porque, na verdade, é exatamente a questão da gente pensar que direitos humanos é exatamente a gente excluir a canibalidade, né? Isso. Tipo assim, a gente não tá mais na era que cada um faz o que quer, que lei pode matar. Exatamente. Então, a gente pensar que esse macro atinge a todos. Porque a lei não é só pro cidadão simples. Sim. Mas a gente vê pessoas aí, tivemos aí recente, né? O caso da Ana Hickman, por exemplo, exato, que é alguém da mídia. Isso. E que não é falta até de informação, mas que também foi atingida de uma forma fragilizada. Sim. Numa questão, e que ela também se fez valer da mesma lei. Isso. Que é aquela pessoa lá da comunidade pode se proteger. Sim. E pensar exatamente nesse contexto, né? Que a lei é para todos. Exato. E a lei de Maria da Penha, só para esclarecer, na verdade, o crime relacionado a gênero, ele não tem classe social, ele acontece com qualquer pessoa, seja aquela mulher que realmente vive na periferia, ou aquela mulher trabalhadora que acorda às 5 da manhã, e na maioria das vezes ela é arrimo de família, a família depende dela para viver, para subsistência mesmo, e acontece também com as pessoas ricas, com pessoas que têm acesso a conhecimento. Depende de classe social. Não, que não tem problema financeiro, não tem nada, é a questão mesmo uma mácula social. Então, infelizmente, é um crime democrático, porque acomete a todas as mulheres, independente de qualquer coisa. Se adota a religião X ou Y, se é pobre, se é rica, se mora bem, se mora mal, se tem estudo, se não tem estudo. Infelizmente, os crimes de violência doméstica, eles não têm nenhum tipo de pano. Ele é muito escrachado, de verdade. Ele é muito real. Quando a gente fala sobre os direitos humanos, a gente não tem como a gente não pensar
na linha histórica do Brasil, Sim. né? E aí a gente vai pensar, inclusive, desde quando surgimos, quando chegaram aqui, que tinham os índios. Sim. E aí, quando a gente pensa exatamente nesse contexto histórico, hoje a gente até pensa, quando a gente pensa até nos indígenas, a gente pensa até num lugar muito específico, né? Mais afastado e tal. Mas que a gente sabe que não é bem assim. Sim. Então, considerando até esses tratados internacionais, quando a gente fala, por exemplo, dos índios, como está o Brasil nessa visão mundial? Como a gente tem respeitado isso? Antes de qualquer coisa, mais uma vez eu falo que é importante ter aquele olhar histórico, cultural brasileiro. Infelizmente, as pessoas não conhecem muito da sua história. Então, a gente tem uma visão muito eurocêntrica sobre a história brasileira. Sempre Principalmente a pessoa, por exemplo, essa pergunta, esse assunto, Isso. alguém pode pensar, não tem nada com isso. Exato, mas impacta de forma imediata ou não, porque isso é história. Então não tem como a gente falar assim, não, o que eu vou ganhar com isso? Então acho que quando a pessoa começa a fazer esse tipo de reflexão, que ao meu ver é negativa, você está tirando, desconsiderando toda uma história de pessoas que estão aí ainda, ainda bem, graças a Deus que existe os indígenas. Aí outra coisa também que é muito importante dizer é a diferença de índio para indígena. Hoje, politicamente correto é falar indígena, porque ele abraça todo mundo. E aí a gente sabe que existem vários grupos étnicos no Brasil e em outros lugares do mundo também, por exemplo, como Estados Unidos, na Nova Zelândia, que existem os povos originários e que existe legislação até própria deles. Então, que é importante a gente ter essa ideia de respeito, que muito antes de nós chegarmos, os nossos antepassados chegarem, eles já estavam aqui. Então, hoje se fala no Brasil, se discute inclusive no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, a ideia sobre o marco temporal, de quando começaria a ser respeitado os direitos deles. Seria o cômputo a partir da Constituição de 88 ou desde lá de trás, na época não do descobrimento, porque a gente sabe que o Brasil não foi descoberto, o Brasil ele foi invadido. Encontrado. Nós fomos, infelizmente, invadidos. A realidade é essa. A gente não tem como passar pano. Mais uma vez, eu acho que a cultura brasileira, o senso comum brasileiro tem muito isso, de passar pano para muitas coisas. Porque, na verdade, vem da política de conveniência, né? Exato. O que foi pregado para você? O que foi te ensinado na escola? E hoje, quando a gente vai discutir, isso não me interessa, isso é bobeira, isso aí não vai impactar nada, eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, acho que a discussão ela é muito além dessas situações que a gente vive hoje em dia. E na questão internacional, volta também para a questão, na verdade, para a questão dos indígenas, volta para a questão internacional, porque o mundo está passando por uma situação de reparo. Então, quando a gente compara o direito dos indígenas, a gente vai comparar o direito dos povos africanos, em que a Alemanha ela vai fazer um reparo histórico, cultural e econômico para um país da África, pela toda a atrocidade que foi cometida para aquele povo, eles vão tentar reparar financeiramente e até culturalmente também, devolvendo alguns artefatos históricos para alguns países que eles dominaram, para alguns países que eles invadiram, e aí teve toda aquela questão imperialista. Então, o cenário internacional hoje que a gente vive é de reparação histórica. Não só no Brasil, com a própria legislação interna, de tentar discutir o que fazer. Mas e qual o principal obstáculo para que a gente avance? Muitos. Social, o econômico também, porque é um dinheiro muito grande. De organização mesmo, de poder não compilar, mas identificar quais são aquelas pessoas, aqueles grupos que precisam ter aquela sua reparação restabelecida. A própria burocracia, porque você está falando de estados, está falando de governos. Intenção também, depende também da intenção daquele mandatário, daquele presidente, daquele chefe do executivo, se realmente ele é interessante para o governo dele fazer esse tipo de reparação. Então tem muitas coisas envolvidas.
Quando a gente fala sobre direitos humanos, como eu falei no início, né, a gente pensa muito na questão do encarceramento, né? Quando a gente fala especificamente, incluindo o encarceramento em massa, como é hoje no Brasil, Sim. Isso pode ser considerado uma violação dos direitos humanos? Totalmente, não tem como. Hoje não tem como a gente... Até porque, mais uma vez, eu bater na mesma tecla da questão histórica, cultural. Os presídios, principalmente os presídios brasileiros, eles têm reflexo às senzalas. Então, onde as pessoas, a população preta daquela época vivia. E a condição na qual as pessoas presas vivem hoje é subhumana. Quando a gente fala de direitos humanos, principalmente pela questão de política criminal, da parte criminal, nós não estamos falando de impunidade. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de dignidade. Que até mesmo aquela pessoa que cometeu aquele crime mais hediondo, como a gente havia mencionado no início, tem direito de ter a sua pena num lugar condizente, de um lugar que não seja pior que um bicho possa viver. E aí a gente vem até de uma questão muito macro, né? Porque, na verdade, o encarceramento ele deveria ser exceção e não a regra. Exato. Como a gente vive hoje no Brasil. Exato. Então, muito até, eu acredito que a gente avançou, acho que até a questão das audiências de custódia, que é justamente já fazer uma peneira em relação a isso. Mas aqui, na verdade, a gente, na prática, a gente não avançou. Sim. E é o que você falou, na verdade, o que a gente vê ali encarcerado é uma população com menor poder aquisitivo, são as pessoas com uma questão cultural diferenciada, abaixo da linha. Sim. Por quê? Porque esses que, infelizmente, têm uma condição melhor são os que procuram os bons advogados. Exato. E que, muitas vezes, conseguem não estar ali. Sim. E sim, até cumprindo a sua pena, mas numa outra questão. Sim. Né? E que são criadas, inclusive, leis específicas. Exato. Quando convém, né? A gente Exato. Tem aí, dentro do nosso ordenamento jurídico, leis que foram criadas, por exemplo, para as mães que por conta da esposa do Sérgio Cabral. Sim, então, sim. Isso, a gente sabe que a gente vive num país, né, que foi deixada a pessoa com todas as punições, que já tinham passado por todas as condenações, como foi o nosso atual presidente, mas foi feita uma lei para ele que, ainda assim, ele podia voltar à sociedade. Sim. E aí o desdobramento foi no sentido do que a gente vive hoje, que as penas até caíram. Sim. Então, a gente vive num país que o que a gente vê na aplicação é que a lei é de conveniência. Sim. Que não é feito para todos. Sim. Ela é diferente. A forma como a condução legislativa é feita, ela não é igual para todo mundo. E aí a gente vem justamente numa linha de desigualdades sociais, que é o que hoje impera no nosso país. E como isso afeta as questões mais jovens? Você acha que a gente tem um caminho que a gente pode percorrer para isso? Realmente... Eu sou muito esperançoso, eu acredito que sim. A nova leva de jovens que estão vindo aí, eles estão... mais inquietos. Mas isso você acha que já está implantado na educação do nosso Brasil? Não vem pela via educacional, ela vem pela via mesmo social, pelos movimentos. De movimento social. De movimento. Não, porque aquilo, até mesmo a própria forma como o projeto educacional brasileiro é implantado e aplicado hoje não é para todo mundo, não é inclusivo. Você diria que esse movimento, né, justamente essa questão de que as pessoas hoje elas se movimentam exigindo os seus direitos. Por exemplo, hoje, né, até falei que eu não consigo falar ali a sigla todo, que é LGBTQI+, e porque vai acrescentando mais um grupo, vai acrescentando mais uma letra, que é exatamente o movimento em relação a isso. Porque aí você, eu não estou incluso até nessa letra aqui. Sim. Eu não tô. Então, vamos fazer um movimento para incluir mais uma letra. Sim. Que é esse movimento, né? Eu acho que é mostrar, independente se eu concordo ou se eu não concordo com alguma coisa nesse contexto, é enxergar que é exercício do seu direito como cidadão. E é quase um exercício de empatia também, porque você não precisa fazer parte desse alfabeto que hoje cresce a cada dia, a cada momento que o movimento social da comunidade ele cresce,
Mas tem gente que é da própria comunidade, mas não se enxerga ali dentro. Então você não precisa fazer parte daquele movimento para entender. Você apenas precisa respeitar. A pessoa precisa respeitar de que a pessoa lá se sente incluída naquele alfabeto ou não. E o movimento, principalmente o movimento LGBT, mais o movimento negro, são dois movimentos, dois polos que crescem diariamente no Brasil. E eu tô cometendo um crime se eu esqueço alguma letra? De jeito nenhum. Não tem isso. Não tem. Tem muita gente, né? Por isso que eu me preocupei. Se eu não falar LGBTQI+, tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Você não vai ser cancelada por isso, não. Né? É uma pergunta realmente que eu não sei. Não saberia até então, agora eu já sei que tá tudo bem. Se eu esquecer uma letra, tá tudo certo. Né? Você não. Então já me deixa mais aliviada. A gente fala também sobre a minoria, né? Me desculpa. A minoria de pessoas, aí a gente vai numa questão muito mais macro, quando a gente fala, crescendo, né? Do maior para o menor, quando a gente fala sobre trabalhos. E aí, quando a gente não pode esquecer, quando a gente fala sobre direito humano e relação de trabalho, a gente linkar a questão de trabalho escravo. Sim. Que não dá pra gente fechar os olhos que a gente ainda vive isso no Brasil. De uma forma sob panos, eu acho que pode dizer isso, né? Mas como você diria com essa visão hoje, quando a gente fala sobre direitos humanos, quando a gente fala sobre a questão exatamente escrava no Brasil contemporâneo, sim, como é a visão hoje disso? Mais uma vez, uma questão super desafiadora, porque as pessoas elas ficam sabendo desse tipo de violação de direitos humanos quando alguém denuncia. E aí, quando chega até o Ministério Público do Trabalho, então quando chega até na mídia... porque, assim, você pensar, grosso modo, a primeira coisa, quando você fala sobre trabalho escravo, a gente vai pensar sobre as carvoarias, por exemplo, né? Mas a gente está fechando os olhos, como, por exemplo, redes de fast food que a gente tem aí, macros no Brasil, e que não respeitam, por exemplo, o salário mínimo. Exato. Né? E aí, o que está sendo feito nessa linha? Você não precisa ir muito longe. Em São Paulo, eu não sei na realidade do Rio, eu sei de São Paulo, que tem muitas pessoas de outras nacionalidades, principalmente aqui da América do Sul, que trabalham no centro de São Paulo, costurando sob condições totalmente adversas para grandes empresas, para grandes marcas e que essas grandes marcas sabem, até porque elas compram essa situação e não estão nem aí. Então, e quem fiscaliza? Nós, órgãos... Mas para onde vai a denúncia? Quem denunciou? Ninguém denunciou. Ninguém fala. Conveniência. Ou até mesmo por medo, porque acaba sendo controlado por pessoas que têm uma grande influência em alguns setores da sociedade, principalmente milícia, e a gente não pode deixar de falar isso, infelizmente. Em São Paulo, talvez até por aquele grupo que eu não vou citar, que é extremamente perigoso, que também faz esse tipo de controle, então acaba sendo por medo, por conveniência também, na maioria das vezes, mas por medo, porque vai impactar. Porque exatamente a gente não pode fechar os olhos que quem são as influências? Sim. Porque aí você verifica o quê? Uma flexibilização nas leis trabalhistas para possibilitar, na verdade, essa exatamente repartição, porque aí eles colocam que, não, bota 2 turnos, diminui a redução, faz isso para poder pagar menos, que na verdade está mascarando, porque se você for a primazia de fato daquela realidade ali, não se encaixa, mas foi feita essa divisão, essas possibilidades para quê? Para possibilitar pagar menos do que o salário mínimo, e aí você começa a criar milhões de possibilidades que, na verdade, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? E chegam muitos casos no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, de questão de uberização, né? Porque a questão brasileira em relação ao trabalho é muito frágil. E aí o nível de pessoas de desemprego é alto. Não tem o Estado ele não consegue prover ali
vagas de trabalho para todas as pessoas, por outro lado também, não incentiva e não acolhe pessoas para que elas possam estudar, se aperfeiçoar, para entrar no mercado de trabalho num nível minimamente competitivo, e aí faz com que as pessoas que não conseguem, que não têm acesso nem ao estudo, nem ao trabalho, optem por esse tipo de trabalho. E aí chega até, aí mais uma vez, vai cair pro judiciário aquela situação que deveria ter sido discutido pelo executivo ou pelo legislativo, de criar política pública inclusiva para fazer com que aquela pessoa não chegue a essa condição de escravidão, que é o escravo urbano, o escravo contemporâneo hoje. Então, às vezes, eu fico com dó de ver pessoas que estão andando de bicicleta com aquela mochila nas costas, para lá e para cá. De moto, a gente sente pena, mas ainda assim a pessoa, né, consegue ir mais de bicicleta, às vezes na chuva, no sol. E isso mostra o descompasso brasileiro que a gente vive. Então, tem muitas pessoas que têm muito, poucas pessoas que têm Porque, muito. na verdade, acho que o grande problema do nosso país, não sei se você vai concordar Sim. comigo, é que a lei ela é criada, mas ela acaba sendo desvirtuada. Sim. E aí, quando eu falo nessa questão de desvirtuada, eu posso até citar o movimento do MST, Sim. né? Que o movimento ele é legal, Sim. ele é necessário, Sim. né? O movimento sem terra, o que é sobre Sim. isso? Né? Exatamente a gente buscar aquela questão de equiparar quem de fato não tem onde morar. Sim. Então, aí a gente vem para o nosso início das nossas leis lá, Sim. que não tem, existe um monte de terras ali abandonadas, Sim. então de verdade deveria existir um movimento para que quem tem uma terra lá que não utiliza, a gente conseguir colocar pessoas que precisam de moradia irem a questão de garantir o lugar, Sim. né? Onde morar, Sim. que é o movimento do MST. Mas você acha que, ainda assim, com todo o movimento político que se transformou, ainda é possível dizer que o MST consegue fazer garantia dos direitos humanos? Consegue. Aí a mídia também ela ajuda a construir e também a desconstruir o propósito do movimento. Porque é um trabalho até rural, né? É, muita coisa. É um trabalho que o próprio Estado não consegue chegar. E esse movimento social. Precisa, né? Porque se a gente pensar de onde vêm nossos alimentos, vem lá do rural. Exato, o agropop, o agrotech, né? Então tem toda essa situação. E há uma dicotomia muito grande da iniciativa privada, da propriedade privada com interesse público. Então tem muita terra, mas ao mesmo tempo tem aquele cercadinho e fala assim, aqui você não entra. E aí acaba tendo o MST esse papel de falar assim, não é possível, não é lógico que tem pouca gente com tanta terra e tem muita gente que está querendo um pedaço de terra para construir. E o déficit habitacional brasileiro é muito grande. Então, se o Estado ele começasse a observar que é preciso, às vezes até mesmo... Quando a gente viaja muito pelo país, a gente vê isso, né? Essa monte de terra. Exato. De verdade, a gente fica assustada. Sem função social nenhuma. Eu gosto muito dessas viagens também. De mais introspectivo. Né? Você vai para Mato Grosso, para Cuiabá, para Jalapão, e as coisas que vão sendo descobertas, inclusive, como lugares lindíssimos, sim, né? Sim. E aí você vê exatamente o entorno daquilo dali, quer dizer, alguém descobriu e fez turismo naquele lugar, mas o entorno daquilo dali é um monte de terra abandonada. E aí você vê um outro cenário, um monte de gente que não tem onde morar. É isso. E é complicado, porque você vai fazer o quê? Aquela pessoa, às vezes tem gente que é dono daquela terra, mas que não dá função social a ela. E aí precisa, às vezes, o Estado... A boa, né? Sim. Exatamente isso. Às vezes precisa... Numa boa intenção. Foi. Mas às vezes o Estado ele precisa intervir ali, a usar do direito administrativo para... Agora me fugiu a palavra. Para comprar, desapropriar. Seria interessante desapropriar para fazer casas, mas também não tem que ser de uma forma arbitrária. O Estado também não pode invadir a propriedade privada sabendo que está ali, mas criar condições para que aquela terra tenha função, porque senão acaba desconsiderando tudo. E você acha que o Estado brasileiro ele tem sido responsabilizado por essas violações dos direitos humanos?
nesse período histórico, vamos dizer assim. A gente faz um comparativo, a gente gosta muito de lembrar do período da ditadura, Sim. né? Quando de fato não existia. Então a gente ultrapassou, a gente avançou, mas você acha que ainda a gente vive isso de uma forma mais hoje penumbra, mas ainda existe? Existe, mas a gente avançou bastante. Principalmente quando a gente faz um comparativo com outros países daqui da região. Vide Argentina, Uruguai, em que acredito que não tem uma comissão da verdade como no Brasil tem. Então hoje a gente está vivendo aí a maravilha de termos ganhado um Globo de Ouro, e a história foi construída graças àquela possibilidade de ter sido criada uma comissão da verdade para poder entender o que realmente aconteceu naquele momento. Então, se a gente não enfrentar e não falar assim, passou, passar pano para o que aconteceu e dar nomes aos bois, de realmente falar, olha, aconteceu isso, por esse motivo, isso, a gente vai viver ainda num pesadelo e não vai permitir que aquelas famílias que viveram aquele sofrimento consigam enterrar de verdade essa história. Então, o exemplo mais prático é o do Rubens Paiva, em que... Agora eu acho que estou confundindo os nomes. Mas o fato é do filme, em que a Eunice levou 45 anos para conseguir a certidão de óbito. Então, ela conseguiu a certidão de óbito porque foi criada uma comissão justamente para mostrar a realidade. Uhum. Porque também é aquilo, é interesse político. Se para uma parcela política interessa manter aquela situação escondida, quieta, mas para outros, principalmente para a família que viveu aquela situação, ou até mesmo para a própria sociedade brasileira, porque se a gente não falar, se a gente não colocar, expor, ninguém vai conhecer a história. Então é preciso conhecer para não repetir. Então, a partir do momento que foi feita essa situação, acho que deu uma certa tranquilidade para a família, não só para ela, mas acabou chicoteando para outras famílias também. Falar assim, nossa, a gente está conseguindo caminhar. Precisa mais, com certeza, em todos os setores da sociedade. E aí a gente vem até uma questão de algumas políticas são adotadas até por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, adotada pela ONU, e aí a gente está falando até de uma questão bem macro, né, que na verdade, se a gente pensar que isso é de lá, 1948, o que avançou de lá para cá, mas o que você acha que hoje ainda é a nossa maior lacuna? Eu vou além. 77 anos que fazem agora, esse ano, dia 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos, e um ponto marcante histórico é de que esse documento não tinha participação feminina. Então, acho que a lacuna que vai depender da perspectiva, se fechou, se abriu nesses 77 anos, de que hoje, em termos de Brasil, e quando a gente compara o direito das mulheres no Brasil com outros países, principalmente na Europa, avançou muito. Então, hoje o Brasil ele adota diariamente políticas para proteção da mulher e de sua família. Quando a gente faz uma análise comparativa com, principalmente, Portugal, o que se tem lá não chega nem aos pés que a gente tem hoje aqui. Então, a proteção aqui é muito maior aos trancos e barrancos, com todo tipo de dificuldade. Tem, infelizmente, cidades brasileiras que não têm delegacias especializadas no atendimento à mulher. Então, foi uma obrigatoriedade para que se tivesse esse tipo de situação na lei que o Brasil implementou e criou. E quando a gente faz essa análise lá para fora, a mulher fica totalmente desprotegida, a família fica totalmente desprotegida. Então, é um ranço ainda que a gente tem cultural histórico de uma família patriarcal, de uma sociedade em que a voz masculina ela impera, ela é a última que decide. E hoje a gente não tem mais espaço para esse tipo de situação. Hoje o equilíbrio, a paridade de armas, a paridade de gênero é importante. Então eu acredito que fazendo essa análise de 77 anos de declaração, em comparação a outros países, a gente
evoluiu bastante. Mas precisamos Avançamos, pelo menos. Avançamos, mas a gente precisa avançar ainda mais, com certeza. Agora, pensando assim na questão até da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, tem feito para proteger os direitos dos cidadãos dos países europeus, da União Europeia, né? Quais são as principais críticas que você faria sobre esse sistema? Olha, eu vou fazer de uma análise geral, porque são sistemas diferentes, então são sistemas regionais. Então a gente tem o sistema interamericano, na verdade o sistema americano, nós temos o sistema europeu, o sistema africano e o sistema asiático. Isso para cada região do mundo e o sistema global, que é a ONU. Então cada sistema ele vai adotar, considerando a sua cultura ali interna, como que ele pode, numa perspectiva geral, uma perspectiva global, efetivar os direitos humanos. Então ele vai fazer um observatório para saber o que pode ser feito, o que estão fazendo que vai de contra ao que o sistema global está falando. Então é muito peculiar para cada região. Então o que se vive aqui no Brasil, na verdade, o que se vive no sistema americano é completamente diferente do que se vive no sistema europeu. Em todos os tipos, tudo que você possa imaginar. Social, econômico, financeiro, produtivo, educacional. Então, vai de acordo com cada região mesmo, e aí cada região vai adotar, de acordo com as suas convenções, o melhor para os seus países. Aí o movimento dos direitos das mulheres, né? Sim. Vamos voltar, sim. Tem enfrentado resistência em várias partes do mundo, né? Sim. Mas, vamos dizer assim, em relação aos desafios atuais na luta de igualdade de gênero global, você acha que o nosso país está em que escala? Uma escala crescente. Uma escala crescente. Uma escala crescente. Muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo. Se a gente for olhar para os países daqui da América do Sul, claro, a gente tem, quando se fala de política de direitos humanos, Chile e Uruguai estão além da gente. Em termos acadêmicos, a Argentina está à frente da gente. O nosso estudo ainda é muito incipiente. Mas em termos de políticas de efetividade, política pública de efetividade, nós estamos além. Principalmente quando se fala sobre o direito das mulheres. De uma lei específica para tratar do direito das mulheres. Então a gente está avançando. De que maneira o sistema internacional de direitos humanos, como a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, lida com essas questões de direitos humanos em tempo de conflito armado, por exemplo? Sim. Cito isso até porque infelizmente, uma realidade do nosso país, né? A gente tem apoio lá fora. Sim. Como que a gente consegue ter uma resposta que fosse efetivamente eficaz para nós conseguirmos enfrentar esse problema hoje que nós vivemos? Para chegar ou um país, ou uma nação, ou um país, ou uma pessoa, um indivíduo chegar até esse sistema internacional, principalmente quando se fala de condenação, é um trabalho muito árduo, um trabalho longo, duradouro. Então é preciso que o país, principalmente quando uma pessoa que cometeu algum tipo de crime humanitário, um crime internacional, chegue até lá, é porque realmente se esgotou todas as possibilidades daquele país de haver aquela condenação. E é falar assim, acabou aqui no país, agora a gente vai levar lá para fora. E o Brasil não tem nenhum tipo de condenação pela corte, né? Na verdade, não, nem o Brasil, é um indivíduo, porque a Corte Internacional de Justiça ela julga indivíduos. Então, para que aquele indivíduo seja levado até a corte, precisa passar por toda essa estrutura aqui dentro. E é uma situação muito delicada, porque é um julgamento internacional, com pena internacional, que talvez não vai ser cumprido no país onde a pessoa vive, então é uma situação extremamente delicada. Olha, eu aprendi muita coisa, que eu inclusive tive que estudar para poder conversar, né? Porque é uma linha assim que eu não tenho muito conhecimento, mas aprendi um monte de coisa. O doutor Diego também não é só especialista em direito
direitos humanos, né, como também a questão do direito imobiliário. Também faz parte da aba, então, quer dizer, tem um currículo aí enorme. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescer, no sentido que eu tenha esquecido de perguntar e que você acha que é muito importante? Eu acho que foi aquilo que eu disse inicialmente. Foi nem tão inicialmente, mas foi no meio da nossa conversa sobre a falsa ideia e a falsa compreensão sobre os direitos humanos. De que os direitos humanos não são apenas para um grupo específico. É claro que, diante de tantas situações, acaba que os direitos humanos se encaixam de forma mais preponderante para alguns grupos que são socialmente vulneráveis, como as mulheres, a comunidade LGBT, a população indígena e a população negra. Mas, fora isso, é para todo mundo. Para mim, para você, quem está nos assistindo, é para todos. Então, não há... entender que o reflexo e, principalmente, os ganhos afetam todos. Como a gente deu exemplo... As perdas e os ganhos. Da Lei Maria da Penha, na verdade, ela começou uma questão interna que precisou ir lá fora, que muita gente não deve saber disso, e que foi algo que hoje abrange, abraça e acolhe todo mundo. Independente de classe social, né? Então é bom a gente discutir isso e deixar muito bem claro que é para todo mundo. Não é para um grupo só, não é para um grupo político, não é para a esquerda, não é para a direita, é para todas as pessoas. Então todos nós temos direitos aos direitos humanos e que englobam tudo: a saúde, a vida, a educação, a cultura, o ir e vir. A possibilidade da gente fazer isso, que é a liberdade de expressão, de eu falar o que eu bem entendo e você também falar, e daí, mesmo que tenha opiniões diferentes, mas isso não impede que a gente fale o que a gente pensa, claro, com as devidas precauções, para que não saia do limite, porque a partir do momento em que a liberdade de expressão ela ultrapassa o limite, já é crime. Então é preciso que a pessoa ela saiba que existe limite para a liberdade de expressão, para a liberdade de opinião, e que a gente possa definitivamente poder efetivar o que o Constituinte lá de 88 pensou, que é ter uma vida plena, uma vida digna para todo mundo, e que todos tenham acesso a tudo: a saúde, a educação e principalmente a justiça, que hoje no Brasil ela é tão cara e que infelizmente há movimentos que pensam em impedir que esse direito seja conquistado, seja garantido. Então, que a gente possa refletir e repensar o direito diariamente. Principalmente se a gente lembrar que não esgotou aqui, né? A gente pensar que, ainda que aqui no Brasil a gente tenha tido uma certa limitação, o fato do Brasil participar de vários tratados internacionais estende a possibilidade de continuar a discussão. Sim. Muito obrigada, Diego, por ter participado conosco aqui desse bate-papo. Tenho certeza que será de grande valia para todos. Para você que acabou de assistir o nosso episódio de hoje, eu tenho certeza que muito acrescentou em informações, mas se ainda assim ficou alguma dúvida sobre o assunto, você pode colocar a sua pergunta aqui abaixo, que nós vamos responder com toda certeza. E não só isso, também siga as nossas redes sociais, o Dr. Diego, Dr. Isabel, o Juridicamente Falando, e fique atento, inclusive, a se inscrever no canal, porque aí você não vai perder nenhum novo episódio.